volta com o Educador Entrevista, recebendo aqui o escritor Cristiano Camargo. Cristiano, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Bom, Cristiano é de Ribeirão, né, Cristiano? E você está aqui mostrando um livro a respeito de uma síndrome específica, né? Vamos falar um pouquinho a respeito dela. Tá certo. A síndrome de Asperger, ela faz parte do gradiente de progressões alternativas globais do desenvolvimento, certo? Ela se caracteriza pela pessoa ter um mundo interno de fantasia, né? E por um processo de amadurecimento específico, o processo de amadurecimento Asperger. E os indivíduos que têm o privilégio de ter essa síndrome, eles geralmente possuem uma grande criatividade e também uma grande capacidade de superação. Né? São pessoas de índole bastante tranquila, calma, né? E bastante pacíficos, né? Essa síndrome, ela não envolve qualquer perigo para a sociedade, muito ao contrário, são pessoas que têm alto potencial de sucesso na vida, de capacidade de superação, sociabilização e profissionalmente também bastante sucesso. Você tem a síndrome, né? Você me falava que o diagnóstico dela com você foi tardio, né? Como é que foi essa questão do diagnóstico? Então, foi o seguinte, em 2004, o meu pai estava viajando para a Europa quando ele viu aquele livro O Estranho Caso do Cachorro Morto, que era sobre um menino que era Asperger. E ele achou que o menino do livro era muito parecido comigo. Bom, então aí ele, quando voltou da Europa, ele me pediu para que eu lesse o livro. Na hora eu não me identifiquei muito com esse personagem, e aí ele me levou para um grande especialista em Asperger, que é o hoje falecido Dr. Marcos Mercadante. Ele era um dos maiores especialistas em Asperger do Brasil. E ele que me diagnosticou, né? Ele fez uma longa entrevista comigo. E depois da entrevista, ele fez um exame em uma máquina, um computador, que o olhar autista ele é diferente do olhar neurotípico, que a gente chama as pessoas chamam, entre aspas, de normal. Né? Na máquina, quando você olha para a tela, os neurotípicos, ou entre aspas, normais, é registrado o olhar como se fosse uma linha reta. E nos autistas e Aspergers é como se fosse as ondas de um rádio, né? Para cima e para baixo, né? Ele não se fixa num ponto, né? E fez o exame e realmente mostrou que não se fixava em um ponto determinado. Perfeito. Né? Aí o diagnóstico se tornou oficial. E nesse sentido, né, a gente vê essa síndrome específica, ela é um tipo de autismo. É um tipo leve de autismo, porque assim, o autismo ele é um gradiente, ou seja, ele tem vários graus, né?
numa escala de uma ponta a outra, do mais leve ao mais severo. Né? A Asperger está na ponta mais leve. E mesmo a síndrome de Asperger, ela tem o seu próprio gradiente, né? Do mais leve ao mais severo. O meu caso, por exemplo, está na ponta mais leve da Asperger. Né? Então, por isso, muitas vezes as pessoas me confundem com uma pessoa neurotípica. Né? Se bem que eu também superei muitas coisas nesses últimos anos. Né? E eu consegui, sozinho, sem nenhuma ajuda clínica, né, superar todos os, entre aspas, sintomas, tanto neurológicos como sociais, da síndrome, né, e me tornar uma pessoa sociável e produtiva. Um dos, se é que a gente pode chamar assim, sintomas do autismo é essa questão do pouco contato social, né? A gente vê isso, né? Uma dificuldade de socialização. Na verdade, não se trata bem de uma dificuldade de socialização. O que acontece, principalmente com o Asperger, é um desinteresse pela socialização, porque ele tem o seu mundo interno de fantasia. Então, lá ele está feliz, ele está tranquilo e satisfeito, né? E então, para ele, como ele já é feliz ali, ele não vê a utilidade nem a necessidade de se comunicar ou de se sociabilizar, né? Mas quando ele chega na segunda fase do processo de amadurecimento Asperger, aí é que ele começa a sentir essa necessidade. Porque esse mundo interno de fantasia dele vai crescendo a um tal ponto que começa a querer tomar conta da mente dele, né? E aí ele já considerava a realidade um inferno. E aí a própria fantasia dele passa a ser um inferno também. E aí ele tem que escolher, ou ele mergulha mais fundo dentro do mundo interno de fantasia dele, ou ele começa a visitar a realidade. Geralmente ele escolhe a segunda alternativa, e aí é que ele começa a se interessar pela sociabilização e procurar essa sociabilização. Perfeito. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência eu continuo conversando aqui com o Cristiano e você pode mandar a sua dúvida ou sua pergunta pelo 3662-6002 ou pelo educadoronline.com.br. Rápido, logo após o intervalo aqui no Educador Entrevista. De volta com o Educador Entrevista, terceiro bloco aqui na companhia do escritor Cristiano Camargo, a gente falando um pouquinho a respeito da síndrome de Asperger. Bom, Cristiano, você falava exatamente disso, né? Dessa dificuldade na detecção da síndrome, né? Você me falou exatamente isso, né? Que teve uma detecção tardia, mas como é que tem sido essa questão atualmente, né? Você tem contato com outros Asperger? Tem sido mais fácil a detecção atualmente? Então, né? Como é que é esse contato? O meu contato com outros Aspergers atualmente eu faço pela internet. Eu tenho grande popularidade no Facebook e tenho o meu grupo de Asperger chamado de Asperger para Asperger, né? E uma fanpage com o mesmo nome, em que eu escrevo meus artigos sobre Asperger, que muita gente acompanha, né? E quanto ao diagnóstico, por que ele é difícil? Porque os psicólogos e psiquiatras consideram que os, entre aspas, sintomas que os Aspergers apresentam,
eles são difíceis de detectar porque eles são muito parecidos com outras síndromes e outras ocorrências psicológicas e psiquiátricas, né, com muitas outras. A maioria das características Asperger são comuns a muitas outras ocorrências, né? Então, até você descartar todas e chegar na Asperger, demora um pouco, né? Então, é muito fácil você confundir a Asperger, quem não é experiente na área, com outras ocorrências. Então, tem que ter essa questão do especialista mesmo, né? Para acompanhar. E a gente vê isso, né? Você estava falando exatamente de como foi conviver com essa questão sem saber muito bem o que era, né? Eu acho que isso também é um dificultador, inclusive, no processo de evolução, mas hoje a gente percebe que se tem essa questão do contato, né? Você falava, inclusive, do quanto a internet te ajudou na socialização, né? A internet tem sido uma ferramenta tanto de divulgação quanto até mesmo se a gente for pensar aí no tratamento nessa questão da interatividade. Sim, sim. A internet é uma ferramenta magnífica para a sociabilização dos Aspergers e, inclusive, eu diria até que a sociabilidade não existe um tipo só. Né? Existem vários tipos de sociabilidade. Uma delas é a virtual, que pode se transformar na sociabilidade que eu chamo de clássica, que é aquela que a maioria das pessoas conhece, né? Da pessoa ir no barzinho, tomar cerveja com os amigos, etc. e tal, né? E existe também a sociabilidade profissional, em que a pessoa procura contatos profissionais importantes para a sua carreira, né? E os Asperger costumam se dar muito bem depois que amadurecem na sociabilidade profissional e na virtual. Né? E através da virtual eles podem chegar a um bom desempenho na sociabilidade real, né? Na sociabilidade clássica, porque as pessoas tendem a querer se conhecer pessoalmente, fazer encontros, né? E passarem a se encontrar com mais frequência, né? Você fala exatamente desse amadurecimento, né? Ele vem com o quê? Vem com a idade, vem também com uma questão da necessidade mesmo, né? Dessa mudança, né? Você fala isso, né? Olha, tem um mundo de fantasia que depois de um certo momento a gente tem que confrontar com a realidade. Não tem como fugir. Mas o que leva a esse confronto, a essa... Olha, geralmente o que leva a pessoa a despertar para a realidade é meio complexo, existem vários motivos, mas os mais comuns são a carência afetiva e sexual e também a necessidade de um trabalho, né, a necessidade profissional. Também pode levar a pessoa a buscar essa sociabilidade e esse amadurecimento. O processo de amadurecimento que os Aspergers passam é diferente do processo de amadurecimento que as pessoas, entre aspas, normais passam. Né? E é muito importante entender que a Asperger não é doença, é uma diferença, é um novo estilo de vida, uma nova maneira de se ver e viver a vida, muita gente precisa entender que ser diferente não é ser inferior, não é ser errado, não é ser doente, né? É não ser igual, é você ter personalidade, é você ter a sua identidade, né?
e você conseguir se sobressair da multidão, né? Positivamente. Você acaba falando exatamente isso, né? Que o Asperger ele vai criar o seu universo, né? Um mundo à parte, e ele fica vivendo nesse universo, que muitas vezes é parecido com o virtual, né? A gente tem muitas pessoas hoje vivendo no universo virtual, né? E ela acaba criando um mundo porque ela se dá outro nome, ela coloca uma imagem que não é dela, ela cria uma história de vida que não é dela. Então a gente pode fazer um comparativo muito fácil com as pessoas ditas normais, né, que hoje estão no mundo virtual, fazendo uso dele e se relacionando mais por ele do que no mundo físico, né, se é que a gente pode dizer. É verdade, você pode fazer essa comparação. É muito importante salientar que esse mundo interno de fantasia, ele é uma coisa boa, ele é uma coisa importante para o Asperger, não se deve tentar suprimi-lo através de choques de realidade, né? E ele tem várias funções para os Aspergers, né? Uma delas é procurar isolá-lo do mundo real para que ele possa se concentrar no seu mundo interno de fantasia. Outra função é ele buscar nesse mundo interno novas soluções para os problemas da realidade, para depois que ele sair, ele aplicá-los na realidade, né? Então, o Asperger, ele tem essa possibilidade também dessa válvula de escape, porque quando a pessoa fica muito presa à realidade, se ela está com um problema angustiante, muitas vezes ela vai para as drogas, ela vai para a bebida alcoólica, enquanto que o Asperger vai para o mundo interno de fantasia dele ter esse alívio, né? E muitas vezes lá ele consegue achar novas soluções criativas para os problemas dele e solucioná-los na realidade. Então, o mundo interno de fantasia é uma ferramenta para uso na realidade. Perfeito. E com certeza são pessoas que têm um universo criativo muito grande. Sim. Né? Porque para ter esse desplugar do que a gente chama de realidade, né? Que a gente vê que as outras pessoas também ditas normais precisam de algum elemento nisso aí, né? Sejam as drogas lícitas ou ilícitas, seja outra estrutura, não, né? O Asperger já tem isso naturalmente e faz uso. Então a criatividade é um elemento em alta. Em alta. Os Aspergers costumam se dar muito bem profissionalmente em todas as profissões que envolvem criatividade. A gente pode dar como exemplo, por exemplo, a publicidade, né? A própria carreira literária, as artes, né? Geralmente os Aspergers costumam ter dois pendores principais. Ou eles vão para o campo artístico, né? Ou atividades mais relacionadas a esse campo, ou então eles vão para as ciências exatas, como a matemática, física, química. Que também exigem criatividade, né? As pessoas acham que não, mas você vai pensar na física teórica aí, ela é só criatividade. Os Aspergers têm uma grande capacidade de abstração, né? Eles criam mundos inteiros muito complexos, e a mente Asperger, ela funciona de uma maneira muito complexa, porque eles lidam com uma quantidade de informações na hora do raciocínio muito maior do que uma pessoa, entre aspas, normal, lida normalmente no seu dia a dia, né? Então, por isso que às vezes ele demora um pouco a falar, porque ele está construindo esse raciocínio sofisticado e complexo, porque ele quer analisar os assuntos de uma maneira global, de uma maneira holística, né? Por quê? Porque ele acha que se ele não explicar em detalhes
em todos os aspectos, né, a pessoa não vai entender. Né? Então, constrói esse pensamento de uma maneira algo burocrática, muito organizada. Asperger geralmente são muito organizados, né? Gostam de ter uma rotina mais ou menos fixa, mas eles gostam de variar a rotina deles, porque de vez em quando eles enjoam da própria rotina, criam novas. Mas sempre criando estrutura de rotina, né? Isso, eles gostam daquela estrutura burocrática de rotina que eles mesmos criam. Né? Então, por exemplo, tem muita gente que fala que os Aspergers sejam incapazes de perceber abordagens diferentes das literais, e que eles abordam os assuntos muito literalmente, né? Entendem literalmente. Mas, na verdade, o que ocorre com muitos Aspergers é que na estrutura do raciocínio deles, eles iniciam pela abordagem literal para depois ir para outras abordagens. Mas muitas vezes o neurotípico ele não tem paciência de esperar toda a explicação e acaba ouvindo só a literal, né? Sendo que o Asperger tinha muito mais a falar e depois ele iria explicar em outros, sob outros pontos de vista. Perfeito. E acaba sendo até um toque evolutivo diferenciado aí, né? Porque a gente tem uma visão, principalmente atualmente, né, muito prática, direta e objetiva, que às vezes não resolve problema algum, né? Pior, complica várias questões exatamente por não ter uma visão mais global. Exato. O pensamento Asperger ele é objetivo, mas o Asperger ele gosta de fazer tudo muito bem feito, né, com calma. Aspergers não gostam de ter pressa para nada, né? Então eles gostam de ter tempo para fazer as coisas da maneira deles, né? Então não é que sejam pouco práticos, né? Na verdade, eu diria que muitos neurotípicos é que são impacientes e muitas vezes não tem essa compreensão de que necessita desse tempo para a pessoa e até porque você tem um pensamento mais complexo, às vezes é mais prático, porque você já antecipa problemas futuros e já toma atitudes que não vão esbarrar nesses problemas. Exato. Você veja, quando eu era estudante, né, as matérias que eu gostava, como história, por exemplo, no tempo aí da quinta série, sexta série, né, eu não acompanhava o livro didático como os outros alunos. Logo no começo do ano letivo, eu já tinha lido todo o livro didático, né? Então eu já sabia toda a matéria, né? E sempre tirava 10, porque muitas vezes eu fazia perguntas para a professora de matérias que já estavam muito adiante dos outros alunos. E ela muitas vezes perguntava, mas como que você conseguiu, como que você sabe dessas coisas se os outros alunos ainda não sabem? Né? É porque eu me adiantava. Né? Então, em muitas coisas, os Aspergers realmente se adiantam mesmo. Em relação à média dos neurotípicos. O Asperger, ele é um autodidata por natureza, né? Ele gosta demais de estudar sozinho os assuntos que ele gosta e geralmente se torna um especialista em determinados assuntos.
né? É o que muitos especialistas chamam de hiperfoco, né? Que não é uma coisa ruim, não é um defeito, como muita gente acha, né? Na verdade, essa atenção concentrada, ela não é tão restrita como parece. O Asperger, ele procura se interessar intensamente por algum assunto e estuda muito ele, mas depois ele vai acrescendo outros assuntos, outras especialidades, né? E depois ele já está, no final, quando ele está adulto, ele já tem uma gama bem variada de assuntos, onde ele já é especialista, onde ele já tem um conhecimento grande da área, que muitas vezes muitos profissionais formados não têm. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a gente faz um rápido intervalo, na sequência, quarto bloco aqui na Companhia do Cristiano. Já tem algumas perguntas e você que quiser participar, pelo 3662-6002 ou pelo educadoronline.com.br, tá certo? A gente volta já já no quarto bloco aqui no Educador Entrevista. De volta ao Educador Entrevista, quarto bloco aqui na Companhia do Cristiano Camargo. Cristiano, a Elisa, né, levanta dois pontos interessantes aqui, né? O primeiro, né? Ela pergunta a respeito desse mundo que o Asperger cria. Nesse mundo existe interação? Vamos dizer assim, se cria personagens de relacionamento, existem pessoas nesse mundo, né, no sentido prático, assim? Sim, existem pessoas nesse mundo, existe essa interação. Normalmente, em um mundo interno de fantasia sadio, você tem geralmente um vilão e um herói, ou mais até. Muitas vezes são vários vilões e vários heróis que interagem entre si em histórias que o próprio Asperger cria. Como criador, ele é um pouco assim despótico, um pouco ditatorial, porque ele tem a capacidade da decisão de vida ou morte dos personagens e dita qual vai ser a personalidade de cada um deles. Então, o mundo interno de fantasia do Asperger se caracteriza principalmente pela previsibilidade. Todos os comportamentos de todos os personagens são amplamente previsíveis, né? E é justamente uma das grandes barreiras que o Asperger tem que vencer para a sua sociabilização é a imprevisibilidade humana, né? A imprevisibilidade humana assusta o Asperger porque ele está acostumado com um mundo onde tudo é previsível. Então, ele não sabe qual a reação que as pessoas vão ter. Por isso que, por exemplo, muitos Aspergers imaturos, principalmente crianças, demoram a falar ou não falam. Na verdade, muitas vezes a criança sabe falar, mas ela se auto-reprime, né? Porque ela tem medo da reação da outra pessoa, por mais amorosa e carinhosa que a outra pessoa seja, mas para o Asperger ela vai ser sempre imprevisível, né? Então, o que acontece muitas vezes? Se o Asperger passa por uma situação traumática, uma situação agressiva, hostil, né? Ele pode ficar traumatizado, né? E pode se assustar e parar de falar, por exemplo. Volta para esse mundo barrando essa realidade aí que incomoda.
Ele volta para o mundo interno de fantasia dele, onde tudo é previsível e seguro. Né? Porque quando ele está na realidade, o Asperger imagina